muito bem, galera do YouTube. Tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre análise combinatória. Na aula número 9, nós vamos estudar as chamadas permutações circulares. A permutação circular é um tipo de permutação que é composta por um ou mais conjuntos em ordem cíclica. Ou seja, ela ocorre quando nós estamos permutando elementos ao redor de uma circunferência. Para calcular esse tipo de permutação, nós utilizamos a seguinte fórmula. A permutação circular de n elementos vai ser sempre igual a n menos 1 fatorial. Vamos para o primeiro exemplo da aula de hoje. De quantas maneiras 4 pessoas, João, Maria, Rita e Mário, podem formar uma roda? Então vejam só, a gente vai permutar aí as posições para ver de quantas formas João, Maria, Rita e Mário podem formar uma roda. Então vamos fazer aqui uma primeira configuração. Observa que eu coloquei aqui, ó, Rita, Mário, Maria e João. O que é que a gente observa? Quando a gente está permutando de maneira circular, o único referencial que a gente pode ter para fazer essa permutação são os próprios elementos da permutação. Eu não posso tomar como referencial qualquer elemento externo. Por exemplo, imagina que aqui atrás de João eu tivesse uma árvore. Se João está aqui sentado nessa posição, ele está de costas para a árvore. Mas se ele tivesse sentado aqui, ó, onde está Mário, ele estaria de frente, estaria vendo a árvore. Só que para a gente fazer permutações circular, esse referencial externo que é a árvore não me interessa. Ele não faz parte da minha permutação. Eu só posso ter como referencial os próprios elementos que eu estou permutando. Então, por exemplo, no caso aqui de Rita, para eu tomar como referencial aqui os elementos que eu tenho na permutação, eu poderia dizer o seguinte, que Rita tem João à sua direita, Mário à sua esquerda e de frente ela tem Maria, ok? Outra coisa importante destacar é o seguinte, quando a gente rotaciona esse ciclo e os seus elementos, a gente necessariamente não vai ter uma nova configuração, a gente vai ter a mesma configuração. Observa só. Digamos que aqui eu fizesse o seguinte, pegasse Rita, colocasse aqui na posição de Mário, Mário na posição de Maria, Maria na posição de João e João na posição de Rita. Eu rotacionei aqui esse ciclo. Observa que se eu olhar aqui agora para a posição que Rita está, do lado direito dela ela continua tendo João, do lado esquerdo ela continua tendo Mário e em frente ela continua tendo Maria. Então, essa rotação que eu fiz aqui não gerou uma nova configuração. Então, aqui ó, eu não tenho uma nova configuração, uma nova permutação dos meus elementos. Vamos ver agora uma terceira configuração, onde a gente rotaciona de novo Rita. Ela vem para cá agora. Se eu olhar à esquerda de Rita, eu continuo tendo Mário. À direita de Rita, eu continuo tendo João. E em frente a Rita, eu continuo tendo Maria. Então, novamente, eu não tenho uma nova configuração. Vamos ver agora uma quarta configuração. A Rita agora vai vir aqui para cima. À esquerda dela continua Mário, à direita João e em frente Maria. Então, o que a gente observa? A rotação dos elementos permutados, eles não geram uma nova permutação. E aí vocês podiam perguntar, e quando é que nós vamos ter essa nova permutação? Quando acontecer o seguinte, ó. Vamos ver aqui essa configuração. Rita. Quem está à direita de Rita? Maria. Não é mais João. Quem está à esquerda de Rita? João. Não é mais Mário. E quem está em frente a Rita? Mário. Então observa que agora aqui eu não fiz uma rotação. Eu realmente permutei os elementos. Ok? E aí o que é que a gente pensa? Bem, se eu estou permutando, são 4 elementos. Tá fácil de descobrir a resposta disso. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou calcular 4 fatorial. Só que aí vocês têm que ter cuidado. Pelo seguinte, ó. Quando eu for calcular 4 fatorial, que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vai dar 24. Isso aqui para a gente não serve. E por que não serve? Porque eu estou deixando de levar em consideração
essas situações aqui de rotação que a gente fez. Então, toda vez que eu tiver trabalhando com elementos ao redor de uma circunferência e permutando eles, eu tenho que trabalhar com uma permutação circular. Então, o correto seria fazer o seguinte: fazer uma permutação circular de 4 elementos, que seria 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 fatorial dá 3 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ou seja, existem 6 maneiras distintas dessas 4 pessoas, João, Maria, Rita e Mário, formarem uma roda. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 2, nós temos o seguinte. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Então vamos fazer aqui uma das configurações do que está sendo pedido no problema. Aqui eu tenho a mãe e o pai juntos e as outras 4 crianças ao redor da mesa. O que é que acontece? Como a mãe e o pai estão aqui juntos nessa posição, eu não considero eles 2 elementos, eu só considero um. Eles formam aqui um único grupo, um único elemento. Então o que é que acontece? Eu vou permutar de maneira circular não 6 elementos, mas sim 5, porque eu vou ter sempre a mãe e o pai aqui juntos, ok? Então o que é que eu vou ter? Uma permutação circular de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos colocar aqui. Que vai ser 5 menos 1 fatorial. Essa permutação circular de 5 elementos vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vale 24. Só que aí tem um porém. Eu posso ter aqui nessa configuração a mãe aqui do lado esquerdo e o pai do lado direito. Mas também podia acontecer o seguinte, de eu ter o pai aqui do lado esquerdo e a mãe do lado direito. Então, esses elementos desse grupo, pai e mãe, que eu considerei único, aqui e aqui, eles podem também ser permutados entre eles. Como são 2 elementos, eu vou ter aqui uma permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial. Então, o que é que acontece? O número total de disposições vai ser 2 fatorial vezes 24, porque eu tenho 24 possibilidades com essa configuração de estar a mãe aqui à esquerda e o pai à direita, e vou ter mais 24 possibilidades de ter aqui o pai à direita e a mãe à esquerda. Multiplicando, 2 fatorial é 2 vezes 24, 48. Então, a quantidade de disposições diferentes que essas pessoas podem se sentar em torno dessa mesa é 48. Vamos para o próximo exemplo da aula de hoje. No exemplo número 3, nós temos o seguinte. Um grupo de 6 crianças decide brincar de ciranda. Para isso, elas devem dar as mãos umas às outras e formar uma roda. Dentre elas estão Débora, Eliane e Fernanda. De quantas maneiras esta roda pode ser formada, sabendo que estas 3 são muito amigas e decidiram ficar sempre juntas? Então, uma das configurações possíveis para a formação dessa roda de ciranda seria a seguinte. Eu teria aqui as 3 amigas juntas e, na sequência aqui, as outras 3 crianças ocupando outras posições. Como essas 3 amigas vão ficar sempre juntas, elas são consideradas aqui um único elemento. Então, estou permutando um elemento, 2, 3, 4, de maneira circular. Então, o que eu tenho aqui é uma permutação circular de 4 elementos, que vai ser dado por 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 fatorial vai me dar 3 fatorial, então minha permutação de 4 elementos vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Só que aí tem um detalhe. Essas 3 amigas, Débora, Eliane e Fernanda, estão sempre juntas. Só que elas podem se permutar entre elas. Elas podem trocar uma aqui com a outra de posição. Por exemplo, eu podia ter lá na roda a seguinte configuração. Primeiro Eliane, depois Fernanda e Débora juntas. Então, além dessas 6 possibilidades, eu tenho que levar em consideração que elas também podem se permutar aqui no grupo, que forma um único elemento, entre elas. Como são 3 amigas, eu tenho uma permutação de 3 elementos, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, para cada uma dessas 6 situações que eu tenho aqui, que elas se permutam entre elas, eu vou ter 6 possibilidades para formar essa roda de ciranda. Então, o número de maneiras delas formarem essa roda de ciranda
vai ser dado por 3 fatorial vezes 6. 3 fatorial é 6 e 6 vezes 6 vai dar 36. Então, essa roda de ciranda pode ser formada de 36 maneiras diferentes, de modo que essas 3 amigas, Débora, Eliana e Fernanda, permaneçam sempre juntas. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.